Zanelli, bem-vindo ao blog Sintonia SP. Nós vamos falar de um tema bem interessante. Se acredita em karma, acredita em destino, acredita em livre-arbítrio? Afinal de contas, o que é karma? Para falar sobre esse tema tão interessante, que gera tanta polêmica, eu convidei a terapeuta integrativa Elaine F. Martins. Ela já esteve aqui conosco, nós tivemos um papo muito interessante e eu fiz esse convite para ela e ela aceitou. É um desafio e tanto. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar perguntas, tá? E nós estaremos aqui com vocês durante toda essa live para vocês tirarem realmente as dúvidas. Boa noite, Elaine. Bem-vinda ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz de você estar aqui comigo de novo. Próximo ao feriado. Obrigado a todos que estão entrando aqui. Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP e também nosso Spotify. Obrigada, Elaine. Boa noite, querida. Como você está? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Olha, você falou a palavra certa na abertura ali, desafio. Este tema é um desafio. Eu agradeço o convite, mas tive que fazer lição de casa, tá? Por isso que eu mandei as perguntas antes, eu falei antes que eu faça alguma... Não, porque eu também tenho muita dúvida, né, Elaine? Acho que todas as pessoas que gostam do tema, mesmo que não tenham religião, mas que gostam de estudar um pouco a espiritualidade, não como religião, mas enfim, né? Você sempre tem uma dúvida, né? Você resolve filosofar e as religiões orientais falam muito em karma, diferente das religiões ocidentais, como o cristianismo, né? Mas o espiritismo fala em karma, né? Inclusive, eu assisti um filme que vai entrar agora dia 20 de abril no ar, vai estar no cinema, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto. E fala exatamente, eu assisti, é maravilhoso, gente, quem puder vai assistir. E é um filme que se fala muito da questão do karma. Bom, vamos à conversa. Afinal de contas, o que é o karma? Vamos lá. Vamos começar do começo, que é assim. O karma é um termo que não pertence ao kardecismo. Em nenhum dos livros básicos do Kardec, que configurou, né, o espiritismo, o kardecismo, essa palavra não existe em nenhuma parte. Eu até peço que as pessoas que estão aqui assistindo a gente baixem o livro dos espíritos em PDF e façam uma busca, joga a palavra karma na lupa do PDF e eu desafio alguém a encontrar essa palavra, porque ela não existe. Em nenhum momento Kardec fala em karma. Ele fala outras coisas. Fala em regeneração, fala em transformação, fala em aprendizado. Em nenhum momento ele fala a palavra karma. Essa palavra foi sendo incorporada ao kardecismo, na verdade ela foi adotada. Né? Ela não é uma filha legítima do kardecismo. Ela foi adotada, ela é filha do hinduísmo, né? ela vem do sânscrito, quer dizer, não faz parte. Nós adaptamos aí com o passar dos anos, eu digo nós, toda a sociedade foi incorporando essa palavra, né? Mas não faz parte. Não é lindo isso? Eu fico muito... Eu vou te pedir um favor. Dá uma calibrada no teu som. O som tá baixo. Tá ficando baixo. Agora melhorou. Melhorou, Dirce? Vamos lá. O mesmo buraco que carrega foi o fone, né? Então, aí me fala, eu sei, eu veio do sânscrito, é uma maneira de eles explicarem as questões da própria sociedade indiana, que é feita, transformada em camadas sociais, as camadas sociais que são as castas, que na realidade é baseada na cor, que casta em português quer dizer cor, então cada casta tem ela tem uma especificação,
cada uma nasceu do pé de Brahma, cada uma nasceu do corpo de Brahma, e tem, infelizmente, aqueles que nem casta tem, né? Então, assim, quando as pessoas falam, que eu sou uma estudiosa do Indiana, né? Então, assim, quando as pessoas falam para mim, eu sou um páreo, eu falo assim, não fale isso. Você nem imagina o que é um páreo. Você não sabe o que você está falando. Você é um nada. Você dizer que você é um pária, não é nada. Você é absolutamente nada. Porque antes da independência da Índia da Inglaterra, como é que funcionava, né? Inclusive o sistema de casta, ele é proibido na Índia pela Constituição indiana. Só que os costumes, infelizmente, né, são mais fortes que a lei. Então, o que acontece? Apesar que depois de muitos anos, tiveram primeiros ministros que vieram dos que não têm casta, os párias. Eles têm um nome. E aí o que acontece? Essas pessoas, antes da independência da Índia, o que acontecia? O pária, ele tinha que andar com um sininho. Então, olha o horror. Ele andava na rua, é claro que ele mora na rua, ele vive em condições péssimas, então ele ia andando, porque nem a sombra dele podia tocar em qualquer um. É uma sobrevivência mesmo, né? Sim. Ela falou que continua baixo. Está ficando baixo de novo. Eu vou colocar. Vamos lá. Melhor. Eu estou te ouvindo bem. Vamos ver se melhora aqui. Vamos lá. Vamos ver. Melhora? Não, continua baixo. Nossa, que incrível. Vou tirar aqui. É o pingolim aqui. Agora? Vamos lá, vamos tentar. Eu tô te ouvindo super bem. Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Então, o que acontece para as pessoas que não sabem? Hoje, como é que funciona depois da Constituição Indiana? Os párias andam com um colar negro no pescoço. Então, são aqueles que mexem nos cadáveres, aqueles que tiram o corpo das vacas das É subemprego, continua sendo segregado, né? Sim, continua segregado. Teve um caso muito grave em 2002, 2003, quando estava fazendo meu doutorado, que era sobre isso, e eles falaram que uma menina estava na escola, claro que como ela era pária, né, ela ficava no fundo da sala, ela não ficava próximo dos outros. Então, o que ela acontece? Ela toma uma surra, porque ela estava com uma roupa que não era de pária, ela tinha ganhado aquela roupa e ela não estava devidamente adequada. Essa menina perdeu os olhos. Ela tomou uma surra da professora. Porque ela descaracterizou a condição social dela, né? Condição social. Então, você tem tudo isso. Então, quando as pessoas falam assim, eu sou um pária, por favor, nunca fale isso. Você não sabe. Não, e não tem mobilidade, né? Não existe a possibilidade de mudar. Você não sobe na casta. Não, você não sobe, né? Para o resto da vida. E, por exemplo, se o seu pai era açougueiro, você vai ser açougueiro. O que acontece? Está tendo muito problema na Índia, que o que está acontecendo, está crescendo muito a religião muçulmana, né? Oi, Dani. Por quê? Porque na religião muçulmana não tem a caça, são todos iguais perante Allah. Apesar das mulheres sofrendo aquele... São todos iguais, só as mulheres são diferentes. Não, as mulheres, se você for ter o Alcorão, ler direito e não deturpar, a coisa não é bem desse jeito. É a deturpação. Esse que é o problema. Assim, e aí o que acontece? Esses termos. Então, afinal de contas, o que é o karma? Deixando claro que ele não faz parte original do kardecismo, que ele foi adotado, né, da cultura indiana, ele foi adotado do sânscrito. A gente tem uma definição de karma como sendo o quê? Ação. Ação, trabalho, movimento. Isso é karma.
se você pega uma tradução simples do sânscrito. Então, quando você traz para o kardecismo ou para o espiritismo, a gente tem que levar em conta também algumas deturpações, né? Algumas corrupções que foram acontecendo na linguagem. Eu até vou sugerir, tem um vídeo muito interessante no YouTube do professor Laércio da Fonseca, que ele é físico, mas ele é um físico espiritualista. E ele tem um vídeo que chama justamente a diferença, qual é a diferença entre karma e dharma. E ali ele traz como físico uma das leis de Newton, que é uma lei que diz que no momento em que você empurra um corpo, uma outra força igual e proporcional será feita na sua direção. Isto é a lei de causa e efeito. Eu causo, quando estou empurrando, um efeito que é o empurrão no sentido contrário. Então, é muito legal porque ele consegue ir juntando Einstein com Newton, aí ele vai para Galileu e ele volta, ele passa pelo Kardec. Então, assim, eu deixo essa sugestão. Por quê? Não tanto pela explicação de karma e dharma, mas para que as pessoas comecem a entender que tudo que se conta, quem conta um conto aumenta um ponto. E assim as coisas vão se desfazendo e vão perdendo o seu sentido original. Então, se você traz essa explicação da física, é muito incrível. Porque aí a gente encaixa isso no espiritismo e tem as 12 leis do karma da Índia, do budismo, onde a primeira lei é a lei maior, que é a lei do karma, que ela é baseada em quê? Na lei de causa e efeito. Que nada mais é do que a lei da ação e reação. E ó, vamos combinar? Nem toda ação é ruim, portanto, nem toda ação gera um efeito ou uma consequência ruim. Então, cara, karma não é ruim. Vamos parar com esse negócio de falar fulano é meu karma, eu tenho que aguentar. Tal situação é meu karma. Começa a falar o seguinte, nossa, eu tenho um baita de um belo e maravilhoso emprego, onde eu ganho um salário bom pra caramba. Que karma bom! Será que alguém consegue entender isso? Será que eu tô sendo clara? Não, cara, é revoltante, porque é importante essa informação, porque isso é conhecimento, tira a gente da ignorância, porque é a ignorância que ajuda a deturpar os conceitos. A gente engole qualquer coisa, não questiona, não busca a origem, não busca a fonte, e engole a porcaria, e engole a coisa mal feita e distorcida. Karma não é bom nem ruim. Ó, se eu jogo essa xícara no chão, não sei se dá para ouvir, aqui é porcelana. O que vai acontecer? Vai quebrar, tem café, vai espalhar, vai sujar, eu vou ter que limpar, catar caquinho, eu tenho gato, não posso pisar, o gato não pode pisar. Olha quanta consequência provável de eu derrubar uma xícara no chão. Sim. Karma, ação. Derrubei a xícara no chão. Qual a consequência? Tudo isso que eu falei que eu vou ter que fazer pelas possibilidades de tudo que pode acontecer. Então, o karma nada mais é do que um sistema de compensação. E é uma lei. Se eu jogar a caneca no chão, ela quebra. Se eu empurrar você no abismo, você cai. Se eu sacudir a árvore da maçã, vai cair a maçã na minha cabeça se eu estiver embaixo. É apenas uma ação que nada mais faz do que gerar uma consequência, um efeito. Agora, eu boto uma água para ferver, boto essa água fervida ali num coador. Qual é o efeito, a consequência desta causa que eu estou gerando? Eu vou ter café para beber. Olha que lindo! Isso é karma. Isso é karma. Agora, qual a diferença entre karma e dharma? Isso. Porque no budismo fala assim, se eu gero um karma ruim, se eu faço uma ação ruim, isso pode ter consequência agora ou na minha própria encarnação. Sim. Certo? Mas se eu fizer um dharma, eu posso reverter isso. O que é um dharma? O dharma, ele sai desse conceito. É como se fosse assim. Vamos pegar um
exemplo, que às vezes eu acho que o exemplo é mais fácil. Vamos lá. Qual é o Dharma do Sol? O Dharma do Sol é Aquecer, dar vida, iluminar. Isto é Dharma. Quando você está cumprindo o Dharma, significa que você está cumprindo o seu propósito. Inclusive aceitando o karma. Porque o karma está dentro do Dharma. O Dharma, ele é... Eu não vou nem... a gente não tem como colocar o Dharma como positivo e negativo, porque o Dharma é um propósito. Qual é o propósito do Sol? Iluminar e aquecer. Qual é o propósito do oxigênio aqui para o ser humano? É manter a vida através da respiração. É o propósito. Pega um arquétipo. Qual é o propósito de Leão na astrologia? É se destacar, é ser gentil, é ser carismático. Então, se eu estou sendo aquilo que eu vim ser, eu estou vivendo o Dharma. É simples, é muito mais simples do que as pessoas colocam e, ao mesmo tempo, muito mais difícil, porque aí vem a questão, qual é o meu propósito? Porque na Índia, tu tem uma casta que te encaixa e você só tem aquele propósito de ser o açougueiro que teu pai foi. E aqui no Ocidente, a gente tem a tal da liberdade, dita liberdade, de escolher qualquer caminho e seguir por ele enquanto achar que vale a pena. Mas será que isto quer dizer que eu estou seguindo e cumprindo o meu propósito, o meu Dharma? Porque quando eu estou nesse Dharma, o karma que está dentro do Dharma se manifesta de uma maneira mais favorável. Então, se eu estou cumprindo ali o meu Dharma, estou no meu propósito, estou cumprindo, sendo o que eu vim ser, eu vou o quê? Receber o karma. Sim, bom. Eu vou ter, por exemplo, como terapeuta, eu vou ter clientes, porque se eu vim para ser terapeuta, eu tenho que ter cliente. Se eu vim para ser terapeuta, eu tenho que ter um foco dentro do qual eu posso contribuir, apoiar, dar suporte e ajudar as pessoas. Então, se eu tenho isto, tenho os clientes, eu estudei dentro deste propósito que eu me coloquei, eu vou ter clientes. Aí é o karma em ação. Isto é o karma em ação. Ele me traz o que cabe no meu Dharma, se eu estou vivendo o meu Dharma. Agora, se eu estiver completamente fora dele, eu nasci para ser cantor. Mas o meu pai é advogado, tem um escritório com 20 advogados e eu vou ter que ser advogado. Cara, eu vou ser um advogado medíocre e o mundo perdeu um excelente cantor. E eu estou completamente fora do meu Dharma e aí eu vou receber o que de karma? Não vai ser o que tem a ver com o meu Dharma, porque eu estou fora do meu propósito. Então aí eu vou ter dificuldade, eu não vou me dar bem com os clientes do escritório de advocacia, eu vou enfiar os pés pelas mãos, não vou ser um bom advogado, eu não vou querer estudar, os clientes de advocacia não vão confiar em mim, os sócios do escritório ou os outros advogados não vão com a minha cara, vão me chamar de filhinho de papai, porque eu só estou lá porque eu sou filho do dono. Eu saio completamente. E aí o que acontece? Aí entra o tal do livre-arbítrio, da escolha e do destino. Ó, vamos lá. Quer ver que eu tô seguindo o roteiro, hein, tia? Porque as pessoas falam assim, ele tem um karma ruim, ela tem um dedo podre, né? Com mulher, ela só arruma encrenca. E isso é uma opção de família. Isso é destino. Isso. Eu queria saber, agora vamos por parte, que senão o povo vai vamos por parte. E aí a coisa vai Mas você viu que olha, eu fui linkando, ó. Aí o que acontece? Qual que é a diferença entre karma, dharma e livre-arbítrio? Tá, então o karma é a ação que gera um efeito. Não é bom nem ruim. Até porque o que é bom para um é ruim para outro. Porque aí você tem que levar em conta a cultura, as sociedades, né, o ambiente cultural, nacional, onde a pessoa está inserida. Então, bom e ruim é muito relativo. Karma é a ação e o resultado. Bom ou ruim é você que julga. Aí você tem o Dharma, que é o grande propósito. Se eu sou o sol, o meu propósito é brilhar, iluminar, aquecer, e eu estou fazendo isso, dentro deste Dharma, que é o meu propósito da encarnação, eu recebo a parte
positiva e saudável do meu karma, porque eu tenho direito. Eu estou fazendo o que eu vim Certo. fazer e eu recebo. Aí entra o livre-arbítrio. O que é um árbitro? É aquele que avalia e julga. Então, o livre-arbítrio é um livre avaliar e julgar. Com o livre-arbítrio, eu julgo o que é melhor para mim, o que me convém ou não. E aí eu vou colocando os outros temperos, né? Nesta sociedade em que eu Sim. vivo, isto é lícito? Nesta sociedade em que eu vivo, isto é legal ou ilegal? É permitido ou proibido? E aí eu vou recheando com os temperos locais. Mas Sim. livre-arbítrio é basicamente esta liberdade para julgar o que me convém. Sem levar em conta se eu estou sendo egoísta ou não, se eu vou prejudicar alguém ou não. É arbítrio, eu estou julgando o que é bom para mim. Mas o livre-arbítrio Mas também eu me dá... posso levar. Então, mas eu posso levar a consequência Isso. disso. Aí eu posso também levar em conta nesta avaliação e neste julgamento, se eu for um espírito mais aberto, expandido e evoluído, eu vou levar em conta neste livre julgamento se a minha escolha vai prejudicar alguém ou não. E veja, tudo isso faz parte do livre-arbítrio. Qual é o nível do seu livre-arbítrio? Porque isso tem a ver com o nível daquele espírito que está em processo de evolução, que somos, todos nós estamos. A gente não está fazendo nada aqui, porque aprendendo, evoluindo, crescendo, se melhorando todo dia um pouquinho. Então, o que eu julgava tranquilo, sei lá, 20 anos atrás, talvez hoje eu já não julgue tão tranquilo, eu vou pensar 2 vezes. Porque eu aprendi, eu evoluí, eu tive experiências. Do que eu tive experiência? Da ação e da reação. Ó, eu já aprendi que isso aqui quebra, suja o chão, faz caco e machuca, tem que limpar. Eu já aprendi que enfiar o dedo na tomada quando tá a eletricidade passando vai me dar choque. Então a gente aprende. E a gente vai se transformando e abandonando determinados comportamentos pelo aprendizado. Então, o livre-arbítrio é o julgamento do que me convém ou não. E aí entram todos esses temperos e muitos outros, né? Aí vem a outra parte que pouca gente fala, Lúcia, que é a escolha. Ó, eu tenho meu Dharma, estou no meu propósito, estou recebendo um karma super positivo, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Não deixo de receber uma parte que é mais desafiadora, porque eu errei em alguns momentos. Eu vou ter que entender que eu errei. Como é que eu entendo que eu errei? Passando pela situação. Eu não... Ó, eu mandei o meu vizinho de 5 aninhos pôr o dedo na tomada. Ele tomou um choque, mas eu não tomei. Eu não sei o que é tomar choque. Então, ó, talvez eu volte num outro momento onde eu vou colocar o dedo na tomada e tomar um choque. Porque eu vou ter que entender que eu fiz o meu vizinho tomar um choque. Se eu fiz de propósito, então, miau, né? Se eu já sabia que aquilo dava choque e fiz o vizinho colocar o dedo na tomada, tem um plus aí, né? E o plus pode sempre ser favorável ou desfavorável para mim, nesta ação que eu estou tendo, que é o karma. E aí vem a escolha depois do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é o livre julgamento. É onde eu avalio se aquilo me convém ou não, se eu quero ou não. Mas eu tenho a escolha de fazer ou não. Ó, vamos lá. Para mim, passa pelo meu julgamento limitado. Aqui, meu livre-arbítrio me diz que vai ser super legal eu assaltar o Banco do Brasil, que é aqui na frente de casa, sei lá, às 4 horas da manhã, que não tem ninguém na rua, ok? Porque eu vou adorar aquele dinheiro todo na minha conta. Mas aí Só que tem a escolha. Eu posso fazer ou não. Se eu fizer, qual é a ação? Fazer, ir lá e assaltar o banco, que vai gerar a consequência. Eu posso escolher não fazer. Ah, eu adoraria aquele dinheiro todo na minha conta, mas eu vou aqui trabalhar, vou para a lida, né? Vou atender meus clientes, vou dar meus cursos e eu vou ganhar meu dinheiro de uma maneira lícita, honrosa, honesta e íntegra. Eu escolho seguir este caminho. Veja que eu não estou colocando nem bom nem ruim. Eu estou falando que eu fiz um julgamento e eu fiz uma escolha. Agora, se a minha escolha prejudica alguém, se a minha escolha
vai contra padrões que são vitais e essenciais numa sociedade, me coloca debaixo, né, subjugada a uma lei que vai me prejudicar. O que eu estou gerando quando eu faço uma escolha dessa? Eu julguei que era legal assaltar, mas eu estou me colocando debaixo de toda essa lei humana e não humana. Porque aí eu vou gerar a consequência dessa ação. Isso é o karma. Do mesmo jeito, Então, o contrário. Então, agora, essas ações, elas Desculpa, eu fui têm pro extremo, né? consequências. Assaltar o Banco do Não, Brasil é punk, né? mas é uma coisa, mas são Dá para consequências. entender, né? Dá para entender. Agora, por exemplo, as pessoas, hoje em dia não, sempre foram, só que em algumas coisas, às vezes são piores, outras são melhores, dependendo da situação, do interesse delas. Muitas pessoas julgaram, mataram e tiveram ações bem ruins, né? Vamos falar do nazismo, né? Que teve toda aquela consequência horrorosa. Uma ação minha que seja muito ruim, além de ter a consequência no humano, essa consequência vibra no espiritual. Vamos lá. Aí a gente precisa dividir em algumas partes. Esses grandes acontecimentos, né? Que interferem em nações, interferem no passo do progresso, né? Interferem no desenvolvimento de recursos. Tudo isso é arquitetado. Então, assim, ó, Hitler não caiu de paraquedas. Ele não foi um paraquedista. Então, tem uma teoria de que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele veio para isso. Sim. A minha pergunta é, ele tinha escolha? Porque a gente sempre tem. Claro que tem. E ele teve. E qual foi a escolha dele? Matar as pessoas. Por quê? Normalmente as nossas escolhas, elas são baseadas numa coisinha muito incrível que se chama mente/ego. Que é o que normalmente enlouquece as pessoas. A maioria das pessoas pira por isso. Então, quando o adolescente está pirando, surtando, porque está vendo os Instagrams dos coleguinhas, com jogo, com viagem, com férias, e eu não tenho, não sou bonito, não jogo, pira, entra em depressão, tenta se matar. Suicídio crescendo loucamente, né? Então, assim, é o ego, é a comparação. A comparação e o ego. Só que qual é a função da mente e do ego? É a preservação. Então, se o meu ego vê que eu tô ali indo para uma ação que vai, sei lá, eu começo a ficar de mau humor com as minhas clientes. Qual é a consequência do meu mau humor? Eu vou começar a perder cliente. Porque elas vão falar, eu não quero uma terapeuta mal-humorada, eu quero uma terapeuta melhor que eu, não uma louca mais surtada do que eu, né? Então, assim, se eu começo a despejar o meu surto, o meu mau humor nas clientes, eu vou perder cliente. Aí entra o ego e entra a mente, dizendo, ó, calma, você tá com um problema, se resolve, não despeja, ok? Isso é o ego que faz também, é a mente que faz. Isso tem a ver com o cérebro reptiliano, entre outras coisas. E ok, instinto de preservação, sobrevivência. A função é continuar vivo, custe o que custar, comer, custe o que custar, defender a cria, custe o que custar, e defender teu espaço, custe o que custar. Cérebro reptiliano, mente e ego. E daí vem tudo que a humanidade já extrapolou e distorceu, com conquista de território, com desejar a mulher do próximo. Sim. O Zeus já fazia filho com tudo que era humana, né? Sendo um deus do Olimpo. Então, assim, tudo vem da origem. Tudo que extrapola vem da origem. Quando você extrapola no ego, você cria o quê? As guerras, os holocaustos, o genocídio, sim, né? Esses extremos. Agora, a gente tem escolha. A gente tem escolha de fazer ou não fazer. Tem.
O ego A pode gente ser tem a positivo. escolha, inclusive, de que lado você vai ficar. Exatamente. E essa é a mais importante. Porque aí entra uma outra coisa. Eu vou falar o destino, que você me perguntou, e depois eu volto nisso. Que aí a gente vai diferenciar o destino. Teoricamente, segundo o kardecismo, vamos lá, eu não sou espírita, eu não sou kardecista, mas é minha obrigação saber. Claro. Eu tenho clientes que seguem N filosofias de vida. Eu sou espiritualista e eu estudo um monte de coisa. Segundo o kardecismo, o espiritismo, o livro dos espíritos, o filme Nosso Lar, você ajuda a programar a sua encarnação. Você tem ali quesitos que precisam ser cumpridos. Você precisa atender alguns requisitos, né? Você encarna. Verdade. Então, por exemplo, você, sei lá, fumou, você pode nascer com um problema no pulmão. Numa próxima vida, para entender que fumar não é legal. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto disso, que é o fumo machuca o duplo etérico. O fumo, ele é mais do que um vício físico que estraga o teu corpo. Você cria condições nos outros corpos a ponto de você ser considerado um suicida. Isso não vai reverberar na hora de encarnar? Isso vai ter uma reverberação na hora de você encarnar. Sim, sim. Se você bebeu até cair, olha o próprio André Luiz, que era alcoólatra. Ele foi considerado suicida. Ele ficou no Vale dos Suicidas antes de ir para Nosso Lar. Então, veja, tudo é escolha. E a gente sempre tem. Ah, não. A gente tem e não adianta dizer, eu não podia fazer desse jeito. Isso. Sempre pode. Você só vai fazer uma coisa que prejudica alguém ou a você mesmo se você deixar o comando para o teu ego e para a tua mente. Porque se você trouxer o comando para o coração, você traz o comando para o que faz sentido. E o que é que faz sentido? O que faz parte do seu dharma, do seu propósito. E aí volta para o começo, você recebe o karma positivo. Sempre vai ter um pontinho de desafio, porque a gente vai sempre ter alguma coisinha anterior para ajustar. Mas, ó, se eu tô dentro do meu dharma, eu tô aqui recebendo bastante karma positivo. Aí... Então, agora... deixa eu só completar, peraí. Deixa eu só completar, peraí. Porque é o destino, né? Então, aí, se eu ajudo a traçar a minha próxima encarnação, ok? O que é... Aí vamos para duas palavrinhas. O que é destino? É a fatalidade. É aquilo do que você não escapa. Não é isso, destino? Sim. Às vezes ele é previsível ou não, mas você não vai escapar, seja lá do que for o seu destino. E quem traçou a sua vida? O programa. Você. Isso! Então, veja que aí entrou o livre-arbítrio. Então, mas aí o destino está na mão da gente. Isso! Então, o que é destino? É o que eu programei, não reclama. Ah, tu programou? Engole a colher do remédio amargo? Porque foi você que ajudou a programar. Se você vai numa outra linha de raciocínio, a gente não necessariamente ajuda a programar. Mas a gente, para poder vir, concorda. Então, ó, concordando ou ajudando a criar, eu assinei ali, né? Tô vindo com esse contrato. É assim. Então, aí muita gente fala em resgate kármico. Existe isso? O que é um resgate? Resgate é um salvamento. Resgate, o caminhão do bombeiro que vem se tu resgate, ele não veio para te salvar? Vem. O remédio do Barresque, ele te resgata do surto, do trauma, do momento do trauma. Resgate é isso, é um salvamento. Então, ó, resgate kármico. Então, famílias, por exemplo, problemáticas... Ai, elas estão problemáticas há muito tempo. Famílias problemáticas, em que irmãos não se dão, só faltam se matar.
podem ter sido inimigos em outras encarnações, se E estão na mesma normalmente, o que a gente estuda? Veja que eu estou te trazendo questões que são estudadas, né? Sim. São Aqui nós estudadas. não estamos Teoricamente, o que a gente tem? Ok, nós nos desentendemos nesta vida. Você é jornalista, eu sou jornalista. A gente lutou por uma mesma vaga, sei lá, na Folha de São Paulo, no Estadão, na TV Globo. A gente ia ser a Fátima Bernardes e a gente se desentendeu, né? E acabou entrando a Fátima. E nós dançamos. Mas a gente se desentendeu. Você puxou meu tapete, eu cortei teu cabelo no dia da entrevista, né? Você queimou a minha roupa para eu aparecer lá furada. A gente se destruiu. Aí a gente volta, reencarna. A gente continua se odiando. Só que chega num ponto em que eu vou lá e dou uma facada em você. Não precisa exagerar. Tô indo pro extremo, porque eu tenho que acelerar a história, né? Eu te matei. Vai haver provavelmente uma outra tentativa de ajuste. Mas provável que uma das duas seja a mãe e a outra a filha. Caramba! Mas veja, isso é ao longo do tempo, porque são feitas muitas tentativas. Quando chega no ponto do laço de sangue, normalmente é a última tentativa. É onde a gente tem que se entender. A gente tem que se entender. Qual vai ser o próximo, né? Porque o que acontece? Normalmente, esses desentendimentos familiares, mas aí eu vou estender porque isso vale para tudo. É que na família é muito próximo, dói muito, né? Mais do que quando é fora. Opiniões divergentes. Pontos de vista divergentes. Ó, você tá com uma blusa azul ou preta? Azul marinho. Então. Azul marinho. Talvez alguém esteja olhando e vendo sua blusa preta. E ainda que esteja vendo azul, dificilmente o azul que assim que vi entrou, tá vendo? Vai ser o mesmo azul que eu estou vendo. E nós vamos, eu e assim que vi, brigar a encarnação inteira por causa do tom de azul da sua blusa. Porque ela está vendo um tom e eu estou vendo o outro, é a mesma blusa. É a blusa da Lúcia, tá tudo bem, é azul. E nós vamos passar a encarnação inteira dentro de uma bolha de desentendimento absurda por causa da cor da sua blusa. E que não muda em nada na nossa vida. Nada. E ainda que mude, pode ser para melhor se a gente conseguir chegar num meio termo. Por que eu preciso provar que o meu tom de azul é certo? Sim, por que eu preciso provar que o meu é melhor que o seu? Melhor, maior, mais bonito, mas não é nada, é o que é, porque cada um é o que é. Quando a gente entra nessa seara da família, o que é que a gente precisa trazer seriamente? A aceitação da diversidade para viver. O Manuel Alves está me dando um oi. Para viver em... É o Manuelzinho. Para viver em fraternidade. Cara, a gente não consegue viver em fraternidade com o nosso próprio irmão de sangue. E alguém no plano espiritual jogou a gente aqui para a gente aprender a viver em fraternidade com a humanidade inteira. Olha onde a gente ainda está patinando. A gente ainda está patinando. Muito. Agora, se o destino, ou eu tracei ou eu concordei, ainda que não tenha perguntado minha opinião, eu assinei lá que eu vinha com aquela bagaça mesmo, né? Falei, tá bom, eu vou, deixa desse jeito mesmo. Quando chega aqui, vem uma outra lei, né? Que é a lei do esquecimento. Sim, o que é pior. Cara, tu chega aqui no escuro. Socorro! O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu sirvo? O que eu vim fazer nessa vida? Que raio de família é essa que me colocaram? Que mãe narcisista é essa que eu tenho? Que pai abusivo, grosseiro, ogro que eu tenho?
Nossa, o meu irmão mais velho me bate. A minha Sim. irmã mais nova tem tudo. Eu sou a do meio, eu não tenho direito nem a um chinelo bom. Porque eu ganho do mais velho, que é meu irmão, que sobra de mim, vai para o lixo, porque para a mais nova compra o novo. Então, veja, são dramas familiares Sim. comuns à Modelo. humanidade toda. Olha isso. Olha onde a gente fica patinando na aceitação do outro. Se eu nasci mais velha, porque eu nasci mais velho. Se eu sou do meio, porque eu sou do meio. Se eu sou mais nova, porque eu sou mais novo. Meu pai tem uma prima que tinha, não lembro agora se eram, sei lá, 10, 12 filhos. Olha, ela perdeu um na mudança. Caramba. E aí? Às vezes E é ela mais achou? fácil, achou, Ela voltou, achou? né? Voltou, né? Caiu, ela caiu no caminho. Então, assim, é mais fácil, às vezes, uma família grande assim, onde um administra o outro, onde um cai e o outro grita, caiu, né? Porque quando é 2 ou 3, parece que um quer ver a caveira do outro. Mas, olha isso, são mais próximos ainda quando são poucos. Tudo é Sim. muito íntimo quando a família é muito pequena. E aí E é aí, pior. isso. Mas teve um caso que quando eu era adolescente, mudaram os vizinhos meus e a família inteira tinha nome de indígena. Então era o Birajara, o Biratã, Iraci, Iracema, bom. E aí a mulher tinha um Ah, monte o de Manu não filho e ela resistiu. O teve. Manelzinho entrou na nossa live. Ai, que bom. Mas não, você tá melhor. Eu soube que ele foi parar no hospital Eu ontem, não foi tô parar no sabendo. médico. Manuel, eu tô muito corrida, depois a gente precisa conversar. E o que acontece? Nasceram gêmeos. Tá. Nasceram gêmeos. E a mãe, com essa penca de filhos, fizeram 7. Ela, esses 2 moleques vieram, só que o que acontece? Esses 2 moleques não vieram Não vieram? para unir a família. Ah, tá. Então, os 2 aprontavam, a família inteira era surrada. Era uma Mas eles ignorância. se davam bem? Não. Também não. Esses 2 gêmeos, eles se uniam contra os 4. Tá. Então, a minha amiga, eu tinha uma amiga, ela apanhava, porque ela não tomava conta deles. A última vez, eles botaram fogo na cortina, foi quando Oiê. eles mudaram. Nossa. Aí, à noite, aí o que acontece? Aí passaram-se vários anos, eu reencontrei as de lá. E reencontrei com um vizinho. Eu falei, aí aquela turma? Ele falou, teve consequência a malcriação daqueles moleques. Um caiu nas drogas e outro foi parar na Fundação Casa. E o mais velho, o pai foi bater nele, ele revidou e saiu de casa. Então, assim, você vê a consequência de também uma mãe não saber administrar uma quantidade enorme de filhos. Uma mãe, um pai, saber Sim. pedir ajuda, buscar orientação na hora certa. Por quê? Tem que sair dessa zona de conforto. Ninguém é mãe e pai com manual. Você tem um Não. filho, não vem junto com o bebê um manual como lidar com o bebê que vai Antes, crescer. antes viesse, viu? Né? Antes viesse. Seria maravilhoso, mas o grande desafio aqui qual é? Aprender. E se você imaginar Sim. que essa lei do esquecimento, ela faz o quê? Ela zera o nosso HD. Tudo que a gente viveu em outras vidas está arquivado, porque isso faz parte da experiência e do aprendizado da evolução do nosso espírito. Mas aqui encarnado, a alma, que é o espírito encarnado, né? Ela não lembra. Porque se ela lembrar, vai ser pior. É pior. Por outro lado, se Maria. ela não lembra, ela talvez demore mais para entender o que ela veio corrigir e aprender. Sempre vai ter os dois lados. A gente está na 3D do planeta Terra. Isso aqui é dualidade pura e absoluta. Dia e noite, sim e não, bom e mal. A gente veio aqui para aprender isso. Então a gente vem com esse esquecimento para, dentro do nosso livre-arbítrio,
avaliar e julgar as situações que nós estamos vivendo e fazer as nossas escolhas. Porque a gente sempre tem. Entendi. E para isso, às vezes, precisa de apoio, né? De ajuda, de suporte, de informação. Sim. Tem que buscar. Agora existe, se fala muito, que hoje em dia tem de tudo, né? Tem de um tudo hoje. Evangélico que traz esse Pai de Santo para fazer a passagem do sal, aí que usa kippah, que eu acho, né? Eu acho assim, eu sempre achei que não tô criticando quem é evangélico, né? Falando em determinadas coisas que eu vejo. Eu sempre vi evangélico falar de Jesus Cristo. O que eu tenho visto ultimamente, eles vestidos de kippah. Tá. Todos adornados com roupas de Israel. Tá. Eu não sabia que as pessoas tinham se convertido ao judaísmo. É que cabala tá na moda, né? Então, para você atrair o público de cabala, você precisa se adequar, né? Ah, sim. Agora, kippah tem uma função. Você tem aqui um chakra coronário, aquilo tem um sentido, aquilo não é aleatório, não é um chapéuzinho de enfeite, né? Toda aquela vestimenta tem um sentido. Por que que em toda a história sempre existiram roupas ritualísticas? Porque é o momento em que você sai do mundo profano, material, da sua rotina do dia a dia, coloca aquela vestimenta que isola esse mundo material profano e te ajuda a entrar no ritual, né? No momento ritualístico, na espiritualidade. Porque você precisa se despir do excesso da materialidade para poder, nestes rituais, praticar a espiritualidade. Sim. E cada vez mais, é óbvio, a gente tem que trazer esta espiritualidade para o dia a dia. Não precisando das vestimentas, nem das túnicas, nem de nada. Por quê? É o nosso processo de evolução que vai fazendo com que a gente incorpore cada vez mais estas questões da espiritualidade no nosso jeito de ser, para que a gente leve isso para o mundo, na rotina do dia a dia. Sim. Né? Eu acho terrível. Eu já tive clientes evangélicas, né? Por incrível que pareça, fizeram até meditação comigo. Tomaram floral, a gente nem conta, né? Para o pastor, mas faz parte. Do mesmo jeito, tem muito católico que vai no centro espírita e tá tudo bem. Cada um segue, seu coração manda. Agora, o que é falar em línguas? O que é fazer um exorcismo naquele altar? Sim. Então, as linguagens mudam, o jeito de fazer muda, mas todos estamos fazendo as mesmas coisas. Eu trabalho com exorcismo. Sim, as mesmas coisas. Mas eu acho assim que quando você adapta uma coisa de uma religião a outra, por exemplo, como você falou, o karma vem do budismo, vem do hinduísmo. Eu não vi isso no Islã, porque eu leio o Alcorão. Eu acho que assim, as pessoas, quando eu quase fui linchada uma vez na redação, eu falei que eu estava lendo o Alcorão. Mas ele lido sem deturpação é outra conversa. Não, aí o colega me falou, daqui a pouco você vai criar uma mulher bomba. Eu falei, bom, é besteira, é bobeira, e eu acho que se eu faço estudos, como a Índia tem várias religiões, eu sou obrigada a ler todas as coisas. Claro. E eu tinha que ler. Você tem que ler. E aí você vê, não dá para você adequar determinadas coisas. Não dá. Porque assim, o que eu tenho visto menos se falar ultimamente é em Jesus Cristo. No cristianismo em geral. Ele foi perdendo Ibope, né? Porque entrou o San Germain na parada, entraram os mestres da fraternidade. Só que ele continua regendo o planeta. Continua sendo ele. Não é para tirar ele, né? Então, tirar ele da equação. Você pode ver que, assim, tem festas enormes de determinado santo, de Jesus à Páscoa, que é o período mais, para os católicos, é o período
mais. Sim, porque Um o Natal cristão, virou puro comércio, né? O claro Natal que virou virou, comércio. É que né? Então você teoricamente também, vai vendo teoricamente ele que as, nem nasceu em dezembro. nem nasceu em dezembro. Não. Então, assim, você vê que as forças estão se. Parece que estão se perdendo, né? A gente precisa lembrar uma coisa importante, que é assim, aí é uma visão minha, né? Pelos estudos que eu faço. Esse momento que a gente está vivendo de transição planetária, ele é muito delicado. Porque, sim, é a separação do joio e do trigo. Mas ela também não começou agora. Ela já está rolando faz um tempo. Só que essa peneira Sim. vai ficando cada vez mais fina, né? Uhum. Então, essa separação é cada vez mais brutal, na verdade. E nesse momento de transição, vamos pensar o seguinte. A Terra, ela recebeu exilados de muitos lugares do cosmos, de muitos planetas diferentes. Uhum. Todas essas sociedades, digamos assim, extraterrestres, que mandaram os seus presidiários para cá, tem lá uma delegação, uma confederação, tem um escritório de advocacia de cada raça. Por quê? Porque eles têm que resgatar os caras que estão aqui, não tem? Você vai preso, mas uma hora tu vai ser solto. Você tem lá o Claro. seu programa de correção, você tem a sua pena, né, para cumprir, e você vai corrigindo seu comportamento, e aí vai chegar ali o advogado, né, da sua raça, e vai chegar na porta do presídio e vai falar, vim buscar a Lúcia, porque, ó, ela cumpriu a pena, tá vendo como ela tá boazinha, ela tá entrevistando a Elaine, ela é amiga do Manuelzinho, olha como ela é legal, ela fez um monte de coisa bacana, eu vim buscar a Lúcia, ela tá livre. Então, todos nós temos estes grupos por trás de nós. Porque você, da Uhum. sua raça, não veio sozinha. Eu, da minha raça, seja qual for, não vim sozinha. Então, são Sim. grupos de exilados que têm representantes fora daqui para cuidar da nossa libertação deste exílio, neste momento de transição planetária. Porque é uma chave que está virando para muita gente. Muita gente que Mas nunca também quis saber de espiritualidade está indo atrás de espiritualidade. A questão é, será que os valores, princípios, hábitos e costumes da sua raça são iguais aos hábitos, costumes e valores da minha raça? Por precisa exemplo, ver. você tem raças, vamos pegar um padrão. Eu detesto esses padrões, mas eu vou pegar para ficar claro. Suponhamos lá que os arcturianos, né, de Arcturus, são excelentes médicos, que é o que se diz por aí. Eu acho que tem de tudo, mas são excelentes médicos. Os sirianos são excelentes geneticistas. Inclusive, o desenvolvimento desta miscigenação tem a ver com os sirianos, da onde vem Jesus, que é um siriano. Então, os costumes dos sirianos são diferentes dos arcturianos. Só que aqui na Terra é tudo um balaio de gato. Então, a gente vai fazendo aqui escolhas. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sigo isso, eu sigo aquilo. E desta maneira, nós vamos nos aproximando dos nossos grupos de origem, porque os gostos, desgostos, né? Os prazeres são muito parecidos. A gente tende a se cercar dos iguais, tá certo? E aí entram as religiões também. Por quê? Toda religião, toda, sem exceção, é um livro que é uma régua de controle de uma raça. Então, os sirianos têm uma pauta de controle, uma régua de controle. Os arcturianos têm, os pleiadianos têm. E, normalmente, esses paradigmas religiosos, e olha quantos são, né? Calcula o número de religiões que tem neste planetico, porque a gente é piquititico. Tem mais religião que gente, né? Imagine Sim. que cada religião é um conjunto, né? É um paradigma que é implantado naquela cultura, naquela civilização, naquele momento do planeta, naquela área. Para quê? Para congregar os iguais. Então, é uma régua que ajuda a separar o joio do trigo. Também.
para quem vai sair, para quem não vai sair, para quem vai para X, o planeta Y, D, sei lá. Porque eles têm esse controle. Porque muitos são resgatáveis já. E muitos não serão por outro milênio, entendeu? Você acha que o cara que tá ali na favela, induzindo o menininho a ser aviãozinho de droga, você acha que esse cara vai ter resgate agora? Não vai. Ele vai para outro lugar. Pior do que a Terra. Sim. Porque ele ainda tem que aprender Sim. muito. Agora, ele faz parte de uma Agora, família, talvez da minha, talvez da sua. A gente sim, não sabe, mas agora ele vai o que eu continuar. vejo, agora eu vejo assim, que as pessoas estão procurando a religião da maneira que lhe convém. Isso, Isso isso, isso é não isso, meter o dedo na ferida, né? isso, Então, isso. assim, se aquele padre é bacaninha, eu vou lá. Se aquele sheik é bacaninha, eu vou lá. Se aquele Isso, rabino, né? isso. A história da Cabala, depois eu quero até fazer uma live com você sobre Cabala. A Cabala ficou muito famosa no tempo da Madonna. Que a Madonna, na década de 80, Isso. final dos anos 80, a Madonna É. virou adepta da Cabala. Viva a Madonna, trouxe a cabala para a luz do dia. Mas, olha quanta distorção já aconteceu de lá para cá. Como esse estudo foi se dividindo e criando grupinhos e grupinhos. Mas, cabala é cabala. Olha E isso. não é qualquer um, né? É que nem agora, assim, eu tenho visto muito, estou assistindo muito filme, né? Porque eu faço muita crítica para o blog, muita história sobre exorcismo. E são os padres que estão fazendo. Aí para pensar, não é qualquer padre que faz exorcismo, Sim. né? E nem todo exorcismo dá certo. Então, Isso. assim... Assim como a desobsessão, que é feita num centro espírita ou num centro de umbanda, não é de Sim. qualquer jeito e não é sempre que dá certo. Sim, é muito complicado. Porque tem você falou uma coisa muito, muito séria, que nós saímos totalmente do assunto, mas dentro dele ainda, né? Mas tá dentro dele. Tá dentro. O que segura, muitas vezes, um processo de obsessão? Porque o exorcismo nada mais é do que uma desobsessão. É retirar dali uma entidade, um espírito que está obsediando, né, aquele encarnado. Sim. O próprio encarnado segura aquilo, atrai e segura com os comportamentos dele, com os pensamentos. Olha, veja só, karma é ação. Tudo que está estagnado apodrece e morre. Porque todo o universo é movimento. Toda a natureza é movimento. Se parar, vai apodrecer e morrer. O seu pensamento é movimento. É ação mental. O seu sentimento é movimento. É ação emocional e sentimental. Então, nós estamos o tempo todo emanando e aglomerando pensamentos e sentimentos em volta de nós que vão fazer o quê? Atrair iguais. Então, se eu penso meleca, eu vou atrair meleca e vou dizer, nossa, minha vida tá cheia de meleca, claro. Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhava numa estatal. Eu trabalhei lá durante 23 anos e meio. Uau. E não é um dia. E desde que eu entrei, a história é: a imprensa oficial vai acabar. Nossa, você passou 20 anos escutando isso. Eu passei 23 anos e meio ouvindo isso. A imprensa oficial vai acabar, a imprensa oficial não presta, o plano de saúde é um lixo. Bom, enfim, né? Era uma empresa que, assim, as pessoas eram complicadas, a empresa era top. Isso eu não posso falar isso dela. O problema eram chefias, bom, enfim, casos políticos, pessoas. Então, assim, era uma coisa. Que horas são? Nós vamos dar uma paradinha, gente, mas a gente vai voltar para a parte 2. Tá bom? Tá bom? Tá salvo, tá, gente? Nós vamos para a parte 2. Antes que caia.